Glória a Deus. Irmãos, abra comigo a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, dos versos 1 ao verso de número 9. Segundo livro de Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 9. Quero agradecer aos irmãos que ontem foram lá na Igreja Batista. Amém? Foi uma bênção. Glória a Deus. Que os próximos, os irmãos que não puderam ir, possam estar conosco. Deus nos dê graça por estar levando a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. O pós-culto também foi uma bênção. Sempre é, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Muitas emoções. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 e 9. Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor diz assim: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem enxergar o conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Pai querido, em nome de Jesus, pedimos a sua graça, a sua misericórdia. Nos ajuda, Deus. Temos muitas falhas, temos muitos erros ainda a ser consertados, mas pedimos que nesse momento o Senhor use de misericórdia conosco, fale aos nossos corações, nos dirija ao caminho que o Senhor quer, nos dirija ao caminho da verdade, porque só o Senhor é o dono dela, dono da sua palavra, o caminho que o Senhor quer que nós trilhemos. Fale a cada irmão em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, pode se assentar, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o mundo que nós vivemos hoje, principalmente o mundo evangélico, o mundo gospel, ele tem atraído o olhar das pessoas. Hoje, muito mais pelos escândalos do que pelos pontos positivos. O mundo evangélico tem atraído muito mais vultuosa aparência por coisas sendo feitas contra a palavra de Deus do que a favor. Por vezes você vê uma notícia que aparece, e qual é a notícia? É o escândalo. É um pastor que cometeu coisa que não devia, é um evangélico que fez tal coisa, por vezes por um mau testemunho. Mas a igreja do Senhor, ela não é isso. A igreja verdadeira do Senhor, ela não é esse show de horror que é pintado. A Bíblia diz, no próprio livro de Timóteo, que a igreja de Cristo, ela é a coluna e o baluarte da verdade. É pela igreja que nós aprendemos o que é o correto. É pela igreja que nós compreendemos os valores espirituais. E aqui, quando você vê Paulo escrevendo aqui a Timóteo, sua segunda epístola, ele escreve sobre pessoas dentro dessas igrejas que Timóteo deveria tomar cuidado. Ele fala aqui, verso 1, Timóteo, nos últimos dias virão tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos complicados. E aí ele dá uma lista do que Timóteo teria que enfrentar, do que seria a igreja no tempo em que Timóteo estivesse ali compreendendo, fazendo seu trabalho como o pastor da igreja de Éfeso. Ele iria enfrentar esses homens, homens difíceis, homens tenebrosos, homens que não tinham amor, temor de Deus. Nos tempos nossos, de hoje, não é diferente. Não é diferente. O verso 5 fala que esses homens, eles tinham uma característica difícil de se identificar. Eles teriam aparência de piedade, mas
Do mesmo modo como eles se camuflavam no meio das pessoas, com a aparência de piedade, como que eles iam ser identificados? Eles negavam a eficácia dela. Ineficácia do quê? A ineficácia da piedade. A ineficácia do ser novo, do seu novo nascimento, do que realmente era para ser colocado como algo verdadeiro, santo, puro, que é o quê? Uma conduta ilibada, um padrão de cristianismo que ia além de somente cumprir regras. Vai além disso. Então eles tinham aparência, mas quando era perguntado sobre essa aparência, quando era solicitado os frutos dessa aparência, não tinha. Negava a eficácia dela. Não tinha porquê eles serem tão piedosos, andarem tão piedosos, demonstrarem-se tanta coisa, porque na hora que era requerido isso, não tinha. Então Paulo escreve para Timóteo, desses afasta-te dele. Não tenha comunhão com ele, não ande com eles. Por quê? Porque eles são perigosos. Eles são pessoas que levam casas inteiras ao fracasso. Eles estão introduzidos no meio da igreja, mas somente de forma aparente. São lobos em pele de cordeiro. O verso 7, Paulo fala que eles sempre aprendem e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Talvez você conhece alguém assim, sempre está aprendendo, está sempre ali, está sempre junto, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Eles nunca têm a compreensão realmente do que é verdadeiro, do que é santo, do que é puro. Está sempre ali no meio, mas eles têm aparência. Falam como se fossem crentes, se apresentam como se fosse parte da igreja, mas quando se procura o fruto, não acha. O teor dessa mensagem hoje, eu queria que você entendesse que só cumprir os rituais não te faz um cristão. Existe a diferença entre ser religioso e ser cristão. Existe a diferença entre estar na igreja e ser igreja. Existe a diferença entre você ser o joio e ser o trigo. Os dois crescem juntos, mas no final, o trigo é para o trigo é para um fim, o joio para o outro. Tem essa diferença, e é essa diferença que eu queria que você tomasse conta hoje. Tomasse a sua atenção hoje. Não ser mais um levado por esse sistema religioso. Esse sistema que até dentro do nosso meio tem crescido, tem se tomado forma de uma maneira exponencial. Você enxerga uma igreja hoje cheia, você pensa, olha que bênção, olha o tamanho da igreja. Mas se você dar uma tacada lá, passar uma peneira lá, irmão, vai sobrar poucos. Vão sobrar pouquíssimos que realmente são crentes verdadeiramente convertidos. Dentro dessa massa, dessa massa maleável, dessa massa que pode ser conduzida, muitas pessoas estão ali, por quê? Porque gostam do movimento. Gostam de fazer parte desse grupo religioso, mas não são religiosos, não são convertidos, muito menos são nascidos de novo. São pessoas que vêm, gostam, mudam algumas coisas para se parecer, falam como, agem de certa forma como cristãos, mas não são. Irmão, mas tem como ser? Tem. Tem como eu me engalhar no meio de uma igreja, entrar no meio da igreja, levantar a mão, cantar louvor, chorar, gritar, espernear, dar meus testemunhos, dar minhas contribuições, fazer parte de todos os cultos e mesmo assim eu não ser um cristão? Tem. Tem como. Paulo ele segue dizendo que essas pessoas, verso 7 como eu li, eles estão sempre aprendendo, mas eles nunca chegam ao conhecimento da verdade. Ele dá um exemplo de quem? Aí ele vai lá no tempo de Moisés, verso 8, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade.
sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Quem era Janes e Jambres? Quando Moisés e Arão estavam lá no Egito, tentando arrancar o povo das mãos de Faraó, Deus falava com Moisés. Deus dava ordem a Moisés. E dentro desse contexto, Faraó também tinha os seus homens de confiança. Homens que faziam os seus trabalhos, seus magos da fé. Que também tinham seus poderes sobrenaturais, místicos, que também competiam com Moisés. Esses homens, esses dois que Paulo menciona, eles eram diretamente ligados a Faraó. Você vai achar, por exemplo, Êxodo capítulo 7, 11 e 12, Moisés e Arão transformando uma vara em serpente. Mas a Bíblia também diz que esses magos, a mando de Faraó, também lançaram as suas varas e fizeram tornar serpentes. Mas as varas de Moisés e Arão engoliram, as serpentes de Moisés e Arão engoliram as serpentes desses magos. Você vai ver no capítulo 7, verso 22, Moisés e Arão, a mando de Deus, transformando um rio em sangue. Janes e Jambres também fizeram isso. Você vai ver, por exemplo, capítulo 8, verso 7, que Deus, através de Moisés e Arão, fazem sair rãs do meio desse rio. Faraó então chega a Moisés e fala: ora a Deus, para que essas rãs voltem aos rios, para que elas nos deixem. E assim Moisés faz. Mas essas rãs também saíram por meio de Janes e Jambres. Ué, irmão, mas eles fizeram coisas? Sim. Mas eles eram crentes? Não. Aí que tá. Aqui começa a diferença entre um e outro. Talvez você busque aprovar o seu cristianismo por meio de sinais. Você ora e Deus faz. Você busca Deus, Deus te ouve. Mas isso também o ímpio faz. Isso também quem tem fé faz. Olha, quantos testemunhos você já ouviu de um católico assim? Eu fui lá, eu orei, eu fiz alguma coisa, eu dobrei meu joelho e Deus me ouviu. Mas Deus ouviu? Ouviu. Mas aconteceu? Aconteceu. Mas esse é o sinal de um coração verdadeiramente voltado a Deus? Não. Não é. Sinais não moldam uma doutrina. Sinais não quer dizer que essa pessoa verdadeiramente se dobrou a Deus. Quer um exemplo? O próprio Faraó. Quando as rãs começam a sair dos rios, Faraó também fala para aqueles magos: olha, faça isso também. E os magos vão lá e mandam sair. Faraó, assustado, ele vai até Moisés e fala: Moisés, ora seu Deus para que essas rãs voltem aos rios e morram lá. E assim Deus o fez. Passo seguinte de Faraó, voltou a endurecer o seu coração contra o povo de Deus. Próxima praga que Deus manda, os piolhos. Ali acaba o poder dos magos. Ali você já não vê mais Janes e Jambres concorrendo com Moisés. Por quê? Quem é de Deus sempre vai sobressair. Quem é realmente convertido ao Senhor, irmão, ele pode até ter os seus oponentes, pessoas que competem com ele, querem derrubar, querem fazer igual, querem competir, mas a essência, o coração dele, a devoção dele a Deus é tanta que Deus o exalta, Deus o levanta. Não tem quem convenha competir com ele. E eu peço que você também se atente a isso. Talvez você começou a fé, você está aí, você está caminhando, você está avançando, vai chegar os adversários. Vão chegar aqueles que vão querer entulhar seus postos. E você vai fazer o quê? Fazer o seu trabalho. Você vai fazer aquilo que Deus te mandou. Você vai sobressair. Deus mandou? Faça. Ah, mas eles também fazem igual. Deus vai levantar você. Deus vai dar graça a você. Deus vai sobressair você em meio a esses que vêm somente
para competir, mas não são convertidos, não são pessoas que são confiáveis aos olhos do Senhor. Mas eles têm sinais. Mas e aí? Pode fazer chover milagre, irmão. Se não for um convertido, se não for tiver um novo nascimento no Senhor, não são de Deus. Não, mas fazem milagres, fazem as pessoas chorar, fazem as pessoas se comoverem com as pregações. E se o coração não tiver convertido, de nada adianta. De nada adianta somente ter aquilo que o mundo vê e aplaude, se realmente não foram convertidos ao Senhor. Como que você alinha uma coisa à outra? Primeira coisa, o testemunho é aliado com a regra de fé. Isso você já começa a passar a peneira. Tito fala assim, ó, confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, reprovados para toda boa obra. Só confessar, só falar, só pronunciar. Eu sou da igreja tal, eu sou lá da remanescente, eu sou disso, eu sou aquilo. Isso não muda diante de Deus. Só confessar, só expor isso, não adianta. Qual que é o acompanhamento depois? O bom testemunho, as obras, o comprometimento, a entrega que essa pessoa tem a Deus deve ser guiada pelo testemunho, confesso. Por isso que eu tenho um certo repúdio com aqueles movimentos pós-culto. O pastor prega, chama na frente e tal, aquele negócio, todo mundo chora, todo mundo levanta a mão e vem. Eu não me engalho com isso. Como é que você vai saber se todo aquele movimento foi verdadeiro? Amanhã seguinte, cadê? O culto seguinte, cadê o varão? Cadê a varoa que chorou tanto aqui? Que fez tanta coisa? Cadê o irmão? Todo aquele choro, todo aquele espetáculo, toda aquela confissão de fé. Aonde é que foi parar aquilo? Foi só na hora? Foi só um momento? Foi só um sinal daquele momento? São como Janes e Jambres que resistem à verdade. Eles não suportam doutrina. Não suportam dizer que agora eles não vivem mais com um padrão mundano. Quer que você entenda, irmão, que ser salvo em Cristo é muito além do que ser um homem que obedece regras. Vai muito além de ser alguém que não fuma, que não bebe, que não usa droga, que não vem. Vai muito além disso. O profeta diz a respeito de um grande rio. E esse homem que está nesse rio, ele vai avançando. Você chega aqui às vezes com esse pensamento. Hoje eu não posso mais fazer isso, não posso mais falar aquilo, eu não posso mais entrar nesses lugares, eu não posso mais pensar isso ou pensar aquilo. Mas daí você está com as águas por onde? Pelos seus tornozelos ainda. Isso é um básico. Mas a Bíblia diz que é um grande rio a ser percorrido. E conforme vai passando o tempo, você vai mergulhando, você vai avançando. O último estágio é o rio agora que te conduz. Que rio é esse? Esse rio é o Senhor. Esse grande rio é Cristo. E ele não somente te dá essas regras, ele te dá um mandamento. Por isso que às vezes as pessoas têm tanta dificuldade em obedecer coisas tão simples da palavra. Por quê? Porque estão convencidas de um movimento que podem salvar. Paulo fala isso para Timóteo. Timóteo, se apegue às Escrituras, porque elas podem te salvar. Pode. Pode, mas vai. Quem é que sabe disso? Quem é que sonda isso? É Deus. Deus sonda e ele vê o quanto esse indício de salvação está além das regras. Está além de uma boa aparência de piedoso. Está além de uma aparência de crente. Tem de falar, mas não pode pintar a unha. Não pode usar esse tipo de adorno. Não pode ser assim. Não pode ser assado. Não pode ser dessa forma. Não pode ser isso. Tem que ser todo mundo da mesma maneira. Pensar isso, pensar aquilo. Tá.
Mateus 15:8 fala assim, este povo, repetindo as palavras do profeta, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. As pessoas falam de Deus, buscam Deus, cantam louvores a Deus, se expressam como cristãs, mostram tudo, mas irmão, eu não faço mais isso, agora eu sou assim, e não sei o que, isso. Mas o quanto isso realmente é verdadeiro no dia a dia dessas pessoas. O quanto que isso é verdadeiro, que passa além de um simples rito imposto por um sistema evangélico. E às vezes é só isso. Às vezes é só isso que as pessoas têm. Obediência a normas, obediência a regras, obediência a padrões. Mas pouco se tem de Cristo nessas pessoas. Pouco se tem de verdade nessas pessoas. Você vê igrejas que se orgulham por ter teologias calvinistas ou arminianas, ou que são isso, ou que são aquilo, para que dê peso a isso. São fariseus, são sepulcros caiados. Jesus disse, vocês alongam suas franjas para se destacarem, aumentam seus filactérios, mas quando eu olho para vocês, vocês só têm essa aparência por fora, por dentro vocês estão podres. Não enganamos a Deus. Ninguém engana ao Senhor. Você pode passar o tempo todo da sua vida dentro de uma igreja, ouvindo, e a palavra não penetrar ou não fazer mudança de você como verdadeiramente ela pode fazer. Como que ela vai fazer isso? Vai valer a sua entrega ao Senhor. Você vê aqui, Janes e James estava ali, estava no meio do movimento, estava fazendo seus sinais, mas não eram de Deus. Eram de Faraó, eram do Egito, eram do mundo, mas não eram do Senhor. Não eram. A verdadeira devoção a Deus, a verdadeira religião do Senhor, ela não é algo somente externo, ela é algo interno. Quando Jesus entra, ele não muda, ele não chega mudando as vestimentas. Essa é uma abordagem usada de forma totalmente errada pelo sistema religioso. E vê alguém entrando na igreja e a pessoa está lá, toda rabiscada, cabelo pintado de outra cor, outros modelos, tem práticas diferentes. Aí ele começa, olha, irmão, esse seu cabelo, olha, irmão, essas coisas que você faz. A pessoa mal entrou, o sistema religioso já começa. Né? Que é religioso já é assim. Olha estranho, já olha torto. Vocês vão entender o que eu estou dizendo aqui. Entra alguém aqui com um cheiro não agradável, o sistema religioso ele olha e fala, quem é cristão fala, é um filho de Deus, perdido. Eu tava com o Murilo e o Murilo tinha visto filho de um irmão que se desviou, tá meio perdido aí. O Murilo olhou e falou, nossa pai, mas é ele? Eu falei, é ele. Ele tá diferente, né? Eu falei assim, Deus vai encontrar ele. Ele só tá perdido. O Senhor vai encontrar ele ainda. Tá perdido, é novo, não sabe o que Deus tem para ele ainda. A infância que ele teve não foi uma infância fácil. Qual que é um padrão? Não seria isso, irmão? Não seria essa conduta que diferencia o religioso do cristão? Porque isso irrita, irmão. Sabe? Quem que vai julgar? Sou eu. Quem que é o dono da palavra? É você. Nosso olhar para essas pessoas deve ser o mesmo olhar que Deus olhou por nós. Que Deus olhou por nós. Ele olhou para nós como? Com essa arrogância prepotente que o sistema religioso nos coloca? Não! Ele olhou para nós como? São ovelhas que não têm pastor. Estão perdidos.
estão falhos. Essa semana eu tive um embate no serviço e de um assunto chato. Era a respeito da salvação. E a pergunta era a respeito de um índio, irmão. Lá do ano 1300. O Cristo foi... irmão. Você vê até a que ponto chega. Mas a questão era até, a princípio, saudável. Depois começou a ficar complicado. O Brasil foi descoberto no ano de 1500, né? E os índios já estavam aí. Até que prova a história. E esses índios, se ouviram o evangelho ou não, essa era a questão. Se existia salvação para eles. E a doutrina a ser discutida era: Deus salva esses índios ou não? Eles têm chance de salvação ou não? O religioso, ele olha e fala não. Ele está condenado. Ele está condenado. Acabou para ele. Não ouviu, não confessou, não levantou o braço. Senhor, eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Eu só estou dando um exemplo, não estou te dando o cenário, amém? Tirando aqui as particularidades. Aí, quando você olha isso, você fala, peraí. Doutrina é isso. Doutrina é isso. Como é que salva o homem? Pela fé em Cristo. Eu não estou negando isso, irmão. Entenda o que eu estou dizendo? Eu não estou negando a doutrina. Esse é o padrão, esse é o molde, esse é o jeito que Deus salva, através da pregação. Ele conscientiza o homem da justiça, do pecado, da justiça, do pecado e do juízo. O homem é transformado, é regenerado. Através do quê? Através da salvação, pela fé em Cristo Jesus, pela obra de Cristo, substitutivo, que foi por mim e por você, que era para nós carregarmos aquela cruz. O Senhor nos salvou. Mas isso é fácil para nós acreditar nisso, que tem um livro impresso na mão. Não é? Não é muito mais fácil hoje? Não é, nós não vamos ter muito mais julgamento, muito mais rigor por todo o aparato que nós temos do que essas pessoas dos primórdios? Claro que vamos. Olha o esclarecimento que temos. Olha o conhecimento que nós temos hoje. Os povos antigos, eles foram salvos como? Pela fé. Mas pela fé no quê? No Cristo que ainda ia vir. Olha só para você ver. Não é muito mais difícil? Vai vir um aí que vai salvar vocês. Creiam nele. Olha só. E nós? Hoje nós temos a história que comprova. Nós temos, não só comprova, mas ela marca o mundo. O ateu, o feiticeiro, o macumbeiro, o agnóstico, todos eles têm que abrir um livro de história e ele tem que ver lá AC e DC. Antes de Cristo e depois de Cristo. Mas eu não concordo. O problema é seu. Está escrito lá. Antes de Cristo e depois de Cristo. Ah, mas eu não sou cristão. Mas a história é marcada por antes do Senhor e depois do Senhor. O religioso, ele olha e fala, não há salvação. Quando eu vejo isso, quando eu olho uma situação dessa, o índio, aqueles homens das cavernas que ficam perdidas, não sei na onde, a não sei quantos quilômetros da civilização, homens que moram sozinhos naquele lugar. Irmão, particularmente eu não estou defendendo doutrina aqui. Eu acredito que Deus tem meios para se relacionar com o homem. Pelo amor de Deus, não me julgue aqui como um herege, alguém que está trazendo uma outra proposta. Eu não estou aniquilando a doutrina. Eu acredito que o homem é salvo pela loucura da pregação, através dos missionários. Por isso que deve haver cada vez mais homens, pregadores, que vão, que pregam, que ensinam a palavra verdadeira. Mas eu não creio que Deus largaria um homem jogado, que não manifestaria a ele a chance da salvação, a chance da graça. Eu entendo pela Bíblia, conforme Romanos 1, que nós temos em nossa mão o quê? Tudo para sermos perdidos. Tudo para sermos condenados por Deus. Romanos 1 diz isso. A natureza, a manifestação da natureza, da terra, de tudo que foi criado, a manifestação da criação condena o homem para o inferno, conforme Romanos 1:20. Mas o que eu creio? No amor de Deus. O que eu creio é na bondade de Deus. 3 pontos a ser observados. O primeiro, exclusivismo. Cristo é só meu. Cristo é só meu,
eu estou salvo azar do outro. Fácil para nós falar isso, irmão. Você está aí limpinho, bonitinho, conhece Cristo, anda com Deus. Fácil para nós hoje falar isso. Fácil para nós entrar numa bolha religiosa. Não, ele lá, ele não quer nada com Cristo. Estava conversando com meu sogro ontem, eu falei para ele assim, enquanto o senhor estiver vivo, eu acredito na sua transformação. Enquanto o senhor estiver, depois que partiu aí, já era, acabou. Mas enquanto o senhor estiver respirando, enquanto o senhor estiver vivo, eu acredito na sua transformação. Eu acredito não, quem sou eu para limitar o poder de Deus? Quem sou eu para querer engessar Deus dentro da minha bolha religiosa e falar, o Senhor, isso o senhor pode. Né, Júlio? Isso você vai fazer. Isso não. Isso aqui, esse o senhor pode transformar. Esse tá facinho pro senhor. Ah, esse aqui, sei não, esse senhor. Tanto tempo já nessa vida. Quem sou eu para limitar o poder de Deus? Eu sou o lado inclusivo. E Deus é soberano. Deus é misericordioso. Eu vou dar um exemplo muito simples aqui para você entender. Isso não é doutrina, irmão, que fique claro, pelo amor de Deus. Quem é mais poderoso, Deus ou Satanás? Deus, unânime, né? Deus. Quando Satanás quis derrubar a raça humana, o que ele fez? Ele tomou posse de uma serpente, falou com Eva e derrubou a raça humana. Deus não poderia fazer, não algo semelhante, mas algo mais audacioso. Deus não poderia tomar forma. Vou dar um exemplo aqui. Quando ele quis falar com Moisés, como é que Deus se apresentou a Moisés? Quem chuta? A sarça. Será que é difícil compreender que Deus tem as formas dele de tomar o seu povo, de dirigir o seu povo? Quando Deus quis falar com Balaão, Deus quis tomar partido ali com Balaão, ter um relacionamento com Balaão para direcionar. Como é que Deus fez? Ele, através de uma jumenta, Deus ainda estava em contato com o seu povo. Simplesmente foi isso que eu defendi. Essa foi a minha posição. Deus tem as formas dele de trabalho. Eu não sou Deus. Se eu soubesse como que Deus faria isso, Deus seria eu e não ele. Não temos resposta para todas as coisas. O que eu tenho? O conhecimento que nós servimos um Deus amoroso. Ele é soberano da maneira como ele quer, não como eu quero. Se ele quiser salvar o índio, quiser condenar o índio, quiser matar o índio, quiser tacar fogo no índio, é Deus quem vai fazer isso, não sou eu. Mas até o fim, eu acredito que de alguma forma, Deus pode se manifestar e levantar alguém, dar o entendimento a ela que existe algo superior ao Deus Sol, que existe algo superior ao Deus Rio, que existe algo superior ao Deus da chuva que manda, que prospera as colheitas. Existe algo superior. E é esse Deus que não quer que nós sejamos religiosos de carteirinha. Ah, eu sou da igreja e eu sou salvo. Tá, irmão, mas essa salvação sua manifesta como? Na misericórdia, no amor, na justiça, na bondade, no olhar e falar, eu preciso dar um bom testemunho. Não porque eu vou ficar envergonhado, mas porque eu estou envergonhando o nome de Deus. O religioso, ele quer saber dele. O cristão quer saber do Senhor. O religioso, ele olha e fala, se eu não for no culto hoje, o pastor vai ficar assim comigo. O cristão fala, se eu não for no culto hoje, é menos um dia que eu deixo de cultuar. O religioso, ele olha e fala, se eu não ofertar, depois quando forem fazer a contabilidade, vão ver que eu não convertei, que eu não dizimei. O cristão não, ele fala, não, eu faço com alegria, eu faço para o Senhor. Eu não quero saber quem é que vai fazer a contabilidade. Eu faço por amor à obra de Deus. Essa é a diferença. Essa é a diferença entre aqueles que estão no sistema religioso e os que realmente se converteram, que buscam o Senhor. Eles passam por uma verdadeira transformação. Aonde que é essa transformação? No interior do coração. Ezequiel 36:26 diz, darei a vocês um coração novo. Um coração novo. É um coração que agora ele compreende as coisas de forma diferente. É um coração... Que meu exemplo, quando eu era católico, por vezes eu ia na missa,
5 horas da manhã. 5 horas da manhã. Ia lá, participava. Era um padre que era uma bênção, irmão. 40 minutos. 40 minutinhos, ó. Padre Matos, o homem. Ligeiro, irmão. Ó, era um bicão pra frente, bola na área e gol. Rápido. Não era igual eu, 2 horas falando na cabeça. Rápido, ligeiro. Cumprindo o padrão. Tentava cumprir alguns mandamentos. Por quê? Eu ainda não tinha entendimento das coisas, como era, da forma profunda como era, como que deveria ser feito, o que envolvia estar numa igreja, o que realmente Deus queria de mim. E por vezes as pessoas são assim ainda hoje. Participam das igrejas, frequentam os cultos, até jejum, até oram, mas Deus quer mais do que isso. Deus quer mais do que cumprir um padrão de um fariseu. Ele jejuava ainda muito mais que nós, 2 vezes por semana. Dava os dias, fazia de tudo. Jesus falou assim, vocês são hipócritas. Vocês vão, picotam, pega a erva, a hortelã, corta ela em 10 pedacinhos. Esse aqui é do Senhor, pronto. Mas vocês estão desprezando o principal, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês fazem isso para benefício próprio. Vocês fazem isso para se sentirem bem. E não é assim no meio nosso? Quantas pessoas deveriam saber para se sentir bem? Ai, não estou bem, preciso de uma oração forte. Existe oração forte? Existe oração. Forte é o Deus que ouve. Amém? Forte é o Deus que ouve. Não existe uma oração forte feita por um homem. Existe uma oração feita para um Deus forte. Isso é que existe. E por vezes nós somos assim. Nós vemos aqui porque nós queremos uma mudança de vida. Nós vemos aqui porque nós queremos que Deus abra a porta de emprego. Nós vemos para a igreja porque queremos que Deus cura um caroço. Que Deus visita não sei quem. Que Deus transforma não sei quem. Esse é o ponto de partida. Mas às vezes o coração ainda está de pedra. E o profeta diz, colocarei em vocês um coração novo, porém um espírito novo em vocês. E tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. O livro de Apocalipse fala assim, ó, ao anjo da igreja de Sardes escreva, estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as suas obras. O pessoal, glória a Deus, conhece minhas obras. Aí ele fala assim, tem aparência de que está vivo, mas está morto. Que pedrada, né, irmão? Que pedrada. O que ele está dizendo? Vocês têm obra. Tem obra. Vocês impressionam quem está perto. A igreja de vocês é boa. Quem olha de fora fala, nossa, que igreja abençoada, né? Aparência de que está vivo. Aparência de que está tudo no bem, de que está tudo fluindo, que Deus está bradando naquele lugar. Mas quando eu olho as suas boas obras, eu vejo que vocês estão mortos. Mortos. E é esse povo morto que a palavra vai vivificar hoje. É esse povo religioso que vai sair daqui hoje pensando no que foi dito. Senhor, que crente que eu sou? Será que eu não fui enganado, não? Será que eu não passei a vida inteira? Não, você acha que Satanás que ele não se alegra em ver essas pessoas? Que só estão ali porque fazem parte de um movimento, que fazem parte de uma denominação, que se orgulham porque defendem a doutrina tal, se orgulham porque são assim, porque são assados. Está ali, Janes e Jambre, resistem à verdade. Não tem fruto. Quando Jesus fala, mas cadê esse fruto? Cadê o fruto de toda essa folhagem? Cadê o fruto? Não tem fruto. Não tem fruto, não. Só estão ali. Não adianta nada. O livro de Tiago diz assim, ó. Portanto, livre-se de toda a impureza moral, da maldade que prevalece, e aceitam humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Tá vendo como é que é? Uma situação complicada, porque se você só vem, escuta, se atenta, mas não pratica, você não está enganando Deus. Você não está enganando o irmão. Você está enganando você mesmo. Você mesmo tem se enganado. Você mesmo tem perdido tempo.
Eu mesmo posso estar aqui, se eu não olhar, não, vamos praticar, deixa eu tirar essas amarras, deixa eu soltar o meu coração para que ele compreenda aquilo que Deus realmente quer para mim. E eu não seja somente um escravo desse sistema religioso, que se contenta somente em encher a igreja de pessoas ímpias, que não são convertidas. E eu não posso falar a verdade, porque senão vai sair. Eu não posso pregar a verdade, porque senão vão se ofender. Eu não posso falar, porque senão é isso e aquilo. Eu tenho consciência de que, às vezes, eu cito exemplos aqui. Ô, David, dá uma olhadinha pra frente aqui, filho. Eu tenho consciência de que, às vezes, eu falo coisas aqui que você vive. Mas não é indireta para a sua vida. São exemplos que estão na palavra. Mas é na palavra. A irmã Steve falou aqui. O casamento passou por situações difíceis. E não é porque, às vezes, eu vou falar do casamento aqui, que eu estou falando do casamento da irmã Steve e do Carlos. É só eles que são casados aqui? Não. Tem mais gente que são casados aqui. Quando eu falo de dízimo e oferta, eu sei que temos aqui que não dizemos. Mas não estou falando para vocês. Estou para todos. Sei que tem irmão que não oferta. Estou falando para toda a igreja. Qual é a ordem de Tiago? Vocês deixem a palavra fazer graça em vocês. Deixem a palavra, aceitem a palavra humildemente em vocês. Todos nós aqui. Eu falo assim, não, realmente. Eu vou procurar obedecer. Eu vou procurar fazer isso. Porque ela é poderosa para salvar. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve, mas não põe em prática, ele é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. E depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz no que fizer. Tiago escreve isso, a referência do espelho. Talvez você lembre do espelho lá da sua casa, de vidrinho, né? Lisinho, bonitinho. Sabe como era o espelho na época de Tiago? Era um metal, marteladinho, polido e tal. Você pode olhar, por melhor que seja o material, ele não te dá um reflexo perfeito. Ele te dava uma leve aparência. Você olhava naquele metal, falava, tem que estar aqui, não sei o quê. Aí o Tiago fala, olha, vocês que não praticam, vocês são semelhantes a esses homens. Olha, vê o defeito e vira e esquece dele. Vem aqui, ouve a palavra, sabe que tem que mudar aqui, ali, sabe que tem que essa transformação ela deve acontecer. Mas vai embora e não muda nada. Vai embora e não tem transformação. Ele diz, esses homens, eles não se atentaram à lei perfeita de Deus. Por quê? A lei perfeita de Deus, quando você se atenta a ela, você vai embora. E você fica sendo martelado por ela toda semana, todo momento. Deus falando, eu tenho aquela parte. Eu tenho aquela área ainda. Ninguém sabe. Mas você sabe que olhou no espelho, viu o seu reflexo, ele te condenou, o seu reflexo te condenou. Precisa arrumar isso, precisa arrumar aquilo. E você agora se atenta a essa lei e fala, eu vou arrumar isso. Fisicamente você não faz isso? Você não acorda cedo e fala, meu cabelo tá bagunçado. Você não vai lá, você não arruma o seu cabelinho bonitinho, não faz. Tudo que você viu de imperfeição lá no espelho, você não arrumou? Aí tá a espinha crescendo, que você não vai lá, você não aperta até arrancar o couro seu. Você não faz isso? Você se alinha. Espiritualmente, é a mesma coisa. Quando você é exposto à palavra, você está sendo exposto a esse espelho. Olha, eu preciso ajeitar aqui. Não porque as pessoas vão achar ruim, mas porque isso vai contra a lei do meu Deus. Isso vai contra aquilo que Deus espera de mim. E é essa a diferença entre o religioso e o cristão verdadeiro. E é isso que eu queria que você meditasse nessa noite. Quem sou eu? Eu sou um religioso? Eu sou alguém que frequenta a igreja só porque eu não quero
eu não quero ser condenado, você vai ser condenado do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Mesmo dentro da igreja. Mesmo ouvindo. Mesmo estando contribuindo. Mesmo estando junto. Mesmo participando. Porque Deus não quer isso. Ele quer o coração contrito e quebrantado, que esse ele não vai desprezar. E que aqueles que ouvem a palavra e as praticam, que ele fala, esse eu assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Vai vir os rios, vai subir, vai vir as tempestades, vai vir tudo sobre ele. Esse homem continuará firme. Por quê? A rocha dele é Cristo. Então que nessa noite você possa refletir isso. Não queria abrir o leque para apontar pecado tal e pecado tal. Temos que ir na raiz do problema, coração humano. Se o coração humano for devotado ao Senhor, o resto é ajeitado. Agora, ficar tirando em frutos, podres aqui, frutos, não adianta. Vai na fonte, no cerne, naquilo que é a pedra do ser humano, o fundamento do ser humano, o coração dele. Se o coração for de Deus, todo o resto também será. Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos participar agora da Santa Ceia. A ceia do Senhor. E você ouviu essa palavra hoje. Eu peço que você examine o seu coração. Nós não podemos levantar uma igreja somente em cima da religiosidade. Não podemos levantar uma igreja em cima desse sistema gospel, religioso, que só faz as pessoas se sentirem bem. Você pode perceber